Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Gente, na aula de hoje nós falaremos sobre ortografia. Na verdade, esse assunto nós dividiremos em duas aulas. Essa primeira aula passarei alguns conceitos básicos e algumas regras de ortografia e numa segunda aula da semana seguinte nós falaremos sobre outras regras que eu considero bem importantes de ortografia. Bom, antes de tudo, quero apresentar para vocês essa charge, que ela foi feita em 2009, quando foi feito o acordo ortográfico de língua portuguesa entre os países Brasil, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Moçambique, todos os países de língua portuguesa. Mas olha só o que diz. O presidente aprovou o novo acordo ortográfico. O outro diz legal, só falta agora ensinar o povo a escrever. Aqui só é um pensamentozinho que nós queremos trazer para vocês, tá? É uma grande dificuldade nas nossas escolas a gente ter um ensino de língua portuguesa e os alunos saírem daquele ensino capacitados para escrever uma boa redação, se dar bem na prova do Enem ou em um concurso público. É um desafio para todos. E as regras de ortografia nos ajudam muito na hora de escrever corretamente um texto. Olha só, essa questão de problema com ortografia, ela vai desde as pessoas leigas a pessoas que têm conhecimento, passaram pela faculdade, que são celebridades. Eu puxei isso aqui de uma rede social, não sei se de fato corresponde a uma propaganda de uma churrascaria, de um local onde se vende alguma comida, né? Mas, enfim, sendo meme ou não, retrata muito bem o que nós estamos dizendo. Olha só como é que está escrito, cardápio do dia, olha a salada, né? Olha a promoção, como é que está escrito, arroz, olha, feijão, né? A gente fala feijão, então feijão, batata doce, enfim, você vai, carne, olha a palavra cozinha, calabresa, acebolada. Então você percebe vários probleminhas de ortografia. Isso acontece tanto com pessoas que não têm muitos estudos ou não foram para uma escola e mesmo aquelas que fizeram faculdade, são celebridades. Como é o caso, por exemplo, da Luciana Gimenez. Por exemplo, ela diz assim, olha, no Twitter dela, magro e feliz, cada um, faltou um acento aqui, é de um jeito, olha a palavra jeito, não gosto, aê, dobras. Há vários probleminhas aqui, desde a acentuação, esse exímio aqui, na verdade, é o verbo ser, terceira pessoa de singular, deve ser acentuado, não é? A palavra jeito tem um problema aqui de ortografia, porque jeito é com J e não com G, da forma como ela escreveu, e deveria ter aqui, ó, uma vírgula, depois de jeito, ponto e vírgula, um ponto, tá? Não gosto, vamos dar um desconto aqui, né? De, dobras, ponto, ok? Outra pessoa também que escorregou na hora de escrever uma palavra foi a Giovanna Eubach. Olha só o que ela diz. Ela teve um probleminha lá no trânsito, bateu o carro, né? Dentre tantos problemas que a gente encontra no texto dela aqui, tem a palavra cínico, tá? Existem outros problemas de pontuação aí que mereceria uma boa observação. Mas vamos direto para a ortografia. Cínico. Olha como ela escreveu. Sem ser acentuado e com S. Na verdade é com C e com acento, porque é uma palavra proparoxítona, e toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. A gente já viu isso, inclusive. Olha o latino. O latino fez uma coisa bem interessante. Ele, no Twitter dele, diz assim, ó, nossa, falta uma exclamaçãozinha aqui, tá? Quantos professores de português de plantão neste domingo, hein? Aqui também depois de domingão, uma vírgula, tal. Só analfabeto mesmo, né? Ele usa uma expressão do dia a dia, da internet, internetês, né? Por isso contratei o autocorretor da Apple. Aí coloca um risinho. Gente, olha só, as pessoas estavam criticando a forma dele escrever. Ele contratou o autocorretor da Apple para quebrar, para desfazer os problemas de ortografia dele na hora de escrever. Acontece que ele cometeu um outro erro, porque auto aqui, nesse caso, dessa maneira, alto aí se refere à altura. O que ele queria dizer era autocorretor com U, isto é, o alto que indica que a pessoa mesma
faz a correção. No caso aí, o corretor faria a correção para ele. Seria alto com U e não alto de altura, de estatura, da forma como foi colocado por ele. Tá? Então, ele escrevendo ou pagando o corretor, está errando do mesmo jeito. Ortografia. Estuda a forma, gente, das palavras serem escritas de maneira correta. Orto é do grego, quer dizer correto, e grafia, né? Grafo, escrita. Bom, isso é um conceitozinho bem básico para a gente. Antes de eu chegar em algumas regras bem importantes que vão ajudar vocês, precisamos passar primeiro por alguns conceitos básicos. Tá? Vamos observar. Aí eu apresento para vocês o nosso alfabeto, língua portuguesa, ninguém conhece, né? Vamos lá. Bem, as letras, gente, elas são uma tentativa de representar os fonemas da fala. O que é o fonema? Fonema, já falamos isso em aula anterior, mas vou lembrar. Fonema é a menor partícula sonora que faz uma distinção de uma palavra para outra. Por exemplo, eu tenho a palavra bolo e a palavra bola. Qual a diferença? Apenas um único fonema, o O final com o A final. Mudou totalmente a palavra, o conceito, percebe? Então isso é o fonema é o som, tá? E a letra tenta representar este som. E por isso que é uma tentativa, não há uma representação perfeita, é uma tentativa, tá? A melhor forma que podemos dizer. Por exemplo, a palavra coçar tem 5 letras. Olha só, aqui embaixo nós temos um K entre barras oblíquas, isso aqui é a forma da gente representar o som. Tá? O som das letras é através dessas barras oblíquas aqui que vocês estão observando. Veja, tem coçar, tem 5 letras e, por conseguinte, tem 5 sons, tem 5 fonemas. Máximo, mesma coisa, olha, tem 6 letras, máximo tem 6 sons, tem 6 fonemas. Acontece que, às vezes, haverá palavras que vai ter mais fonema do que letra ou vai ter mais letra do que fonema. É o caso aqui, olha. Por exemplo, eu tenho a palavra acesso. Acesso são 6 letras. Na hora que eu vou representar os sons desta palavra, aqui é a representação do som, tá? Da palavra, acesso aqui embaixo, olha. Veja, eu tenho o som de C, mas eu represento apenas com S. Portanto, eu tenho 5 sons, 5 fonemas, embora eu tenha 6 letras. Percebe? Então, não necessariamente a quantidade de letras será a quantidade de sons. E vice-versa. Ó, táxi, 4 letras. Mas quantos sons? Quantos fonemas? 5. Por quê? Na hora de eu representar sonoricamente esta palavra, eu vou dizer, ó, tá, que, olha o que, xi. Um K e um S são pronunciados. Ou seja, nesta palavra, táxi, eu tenho mais sons do que letras. Isso é a dinâmica da própria língua, tá? Chute, por exemplo, tenho 5 letras e tenho 4 sons. O som che, a gente fala che, né? Chute, ó, chute. 4 sons. Bom, o mesmo fonema, pessoal, pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso de Z. Ó, Z é uma letra, mas eu tenho diversos sons para esse caso. Olha o caso de casebre, olha o som, escrito com S, a letra S, mas o som é de Z. Exato, escrito com X, mas o som é de Z. Zebra, escrito com a letra Z e o som de Z, percebe? Então, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. Nesse exato momento, eu quero mostrar para vocês, tem um videozinho bem curto para que vocês observem o próximo caso. O próximo caso diz assim, ó, uma mesma letra pode ser representada por mais de um som. E aí, eu gostaria que vocês observassem, ficassem atentos para esse vídeo que vocês vão assistir agora. Sim, português. Enfim, vamos falar sobre a letra X. Vamos lá. Então tá, como pronuncia X nessa palavra aqui? Será exemplo, tipo Z. Então, nessa palavra aqui vai ser próximo, né? Não, é próximo. S. Então muda. Então tá. E essa palavra aqui é tóxico? Não, é tóxico, tipo táxi. Português, para de mudar o som da letra, por favor. Então, peixe ou peixe? Peixe.
Mas a letra C fala X, né? Às vezes, mas muita gente vai falar X, tipo Rio de Janeiro. Então, como vocês viram, bem interessante, né? É uma mesma pessoa que faz duas personagens, ele é um americano, e é um americano chegando aqui no Brasil querendo entender a dinâmica das nossas palavras, né? Da nossa língua, e realmente tem esses probleminhas, né? Tem essas, não digo problema, mas eu digo essas características, né? Um fonema no caso aqui, ó, texto, X, representando o som do S, né? O C. Exílio, o X aqui representando o som do Z. Enxada, o X, o som do X, do CH, tá? O som X. Táxi, o X representando dois sons, o K e o S, XI. Então, para o turista vir para o Brasil, ele tem essa curiosidade e fica um pouco difícil. E para nós também, nem sempre é fácil escrever essas palavras. Por isso existem regras que nos ajudam a diminuir esses problemas. Bem, em alguns casos, pessoal, a letra N não vão ter fonema, não vão ter som. Na verdade, eles vão indicar a nasal de uma vogal anterior. Por exemplo, em onça. Ok, é uma letra, mas esse N, mas não é um som, não é um fonema. Ele, na verdade, indica a nasal do O. Quer dizer que parte do som sai pela sua boca, parte do som sai pelo nariz, tá? Limbo, a mesma coisa. Limbo, o M indica a nasalização da letra I, da vogal I. Tudo bem? Bom, outra coisa, a letra H no início ela não representa som. É o caso de hoje, tá? Hoje eu tenho 4 letras, mas 3 sons. Hipopótamo, né? Tem diversas, 10 letras, né? 9 sons. Então tem essas particularidades que a gente precisa estar atento na hora de escrever uma palavra em português. Bom, e eu trouxe para vocês também esse detalhe aqui, ó. A escrita é uma representação da fala. Na verdade, uma tentativa de representar a fala da melhor forma possível, né? Eu trouxe aqui, vocês estão vendo, existem palavras em inglês, you, like, alarm, né? Por que isso? É só para mostrar para vocês que os sons que são produzidos nos Estados Unidos, sei lá, na Inglaterra, também são produzidos aqui. E veja como é bem parecido na hora de produzir, de tentar reproduzir esta fala, esse barulho, esse som, né? Olha só, bam, a pancada, bam, né? Boom, explosão, tic-tac do relógio, vai já explodir. Veja, ele colocou o K, não é? Muito comum. No nosso aqui a gente diz T-I-Q-U-E, né? Tic-tac, né? T-A-Q-U-E. Ou então apenas com C no lugar do K. Mas veja, olha, é bem parecido com o nosso zoom, a subida, a disparada do foguete, zoom, não é? O clique de um botão, percebe? Então, as letras, elas tentam reproduzir os barulhos, os sons, os fonemas, tá certo, pessoal? Também apresento para vocês aqui a questão de chorar, boar, né? Boar, representação, boar, estou com frio, aquele, né? Muito aperreado, muito frio, o nhaque do comer, do morder, tá certo? Então, as letras, elas tentam reproduzir a fala. E o alfabeto de língua portuguesa são 26 letras, tá? Novo Acordo celebrou essas 3 que nós já usávamos, tá? Mas elas são usadas como? Elas são usadas em estrangeirismo, que já são uso frequentes em língua portuguesa, né? Por exemplo, a palavra show, usamos muito, show, ninguém usa com U, a gente coloca com o W, né? Skate, né? O bullying, display, download e tal. Então, você vai usar em palavras que são frequentes em língua portuguesa. Também você vai usá-las em nomes próprios de pessoas estrangeiras, né? E seus derivados, por exemplo, Wayne, né? Wendy, Taylorismo, Darwinismo, né? Vindo de Darwin, tá? Então, essa observação. Nomes próprios que indicam nomes de lugares e seus derivados. Kuwait, Kansas, Hollywood. Então, você vai manter o Y, o K e o W. Em siglas, que indicam símbolos, unidade de medida, unidades monetárias, tá? Quilômetro, gigawatts, tá? Então, dessa maneira que você vai usar essas 3 letras. Bom, o que são as vogais? As vogais nada mais são, pessoal, do que elas acontecem
quando a corrente de ar passa livre por nossas cordas vocais e vibram, tá? Então isso é uma vogal, a característica do vogal é isso, passar livre pela boca, pelas cordas vocais e vibrar. Então eu tenho o A, o E, o I, o O, o U, o Y e o W em alguns casos, a gente vai ver aqui rapidamente. Então, o Y, ele é uma vogal, ele pode atuar de 3 modos, de 3 maneiras. Observemos bem isso aqui, ó. Ele atua como vogal, por exemplo, em hobby. Veja, a vogal é a base de uma sílaba. Não em português, não é diferente, por exemplo, do hebraico, né, que é um idioma consonantal. Não, em português, a base da nossa sílaba, da nossa palavra, né, é a vogal, ela que cria a sílaba, que se juntam e formam as palavras. Então eu tenho hobby, tá? A vogal, yoga, tá? Vogal. O Y pode ser uma semivogal. O que é a semivogal? É quando numa mesma sílaba você tem uma vogal que é dita de maneira mais forte, contundente, e outro elemento vocálico de menor potência, tá? Então você tem, ó, play, você fala de uma vez só, né? Portanto, esse Y é uma semivogal. O Disney, não é para nós aqui, para os americanos é o Disney, eles falam assim, mas nós falamos Disney. Então a sílaba tônica é no NEI e a vogal é o E e o Y é uma semivogal. Ou o Y pode agir como ditongo, como I. Por exemplo, como é que você fala isso aqui? Você fala nylon, megabit? Não, você fala percebe? Nylon, megabyte. Percebe? Mesma coisa aqui, olha. Lycra. Você não fala licra, é lai, ou seja, aqui é um ditongo, tá? Esse Y está representando dois sons, 2 fonemas, o A e o I. Chantilly, li aqui é vogal. Taylorista, aqui é uma semivogal, tá bom? Então o Y se comporta dessa maneira. O W, como eu falei para vocês, dependendo do momento, ele pode ser uma semivogal, um elemento vocálico, ou pode ser uma consoante. É o caso de website, ó, representando o som de U, website, web é uma semivogal. Por quê? Nessa sílaba aqui, web, o E é o mais forte, é a vogal, e o W, no caso, é a semivogal. Aqui, a palavra Wagner, perceba o som de V, tá bom? Aqui é consoante. Tudo bem? Vamos adiante, tem muita coisa para falar para vocês. Bem, então as consoantes, pessoal, elas são faladas, são produzidas e há um impedimento na passagem deste ar. E isso é que marca uma consoante. Lembra que a vogal é livre, a passagem é livre e é uma vibração nas cordas vocais. Ó, por exemplo, B, você junta os lábios, existe um impedimento e depois você explode, né? C, a língua vai para os dentes e há um sopro, né? Há um sibilo, ou seja, há um impedimento. Todas elas vão acontecer isso. Ou a língua toca no palato, em cima, ou toca nos dentes, ou o som passa entre os dentes. Ou seja, há um fechamento da boca, há um impedimento. Isso é o que marca consoante em nosso idioma, tá? Bem, existem palavras que são chamadas palavras homófonas. Lembra o caso latino? Autocorretor da Apple. O alto lá, ele colocou um alto com L, significando altura, né? Estatura. Está errado, porque ali é alto com U, indica que enquanto a pessoa está escrevendo, o próprio corretor está fazendo a correção daquela escrita. Então isso é a palavra homófona, palavra que tem o mesmo som, mas a grafia e o sentido é diferente. É o caso de taxa, olha aqui, olha, taxa com CH, um defeito, pequeno prego, né? Taxa com X, um tributo, um imposto, coxo, um verbo, né? Está na primeira pessoa, capenga, coxo com CH, vasilha para alimentar animais. E assim por diante, o cinto, por exemplo, cinto, o acessório para calça, né? Cinto, verbo, certo? Noz, aquele fruto, né? Acho os esquilos que gostam de comer, o noz. E o nós, um pronome com S, nós com Z, o fruto, nós com S, um pronome pessoal. Tudo bem? Então, isso são palavras homófonas. Como é que você aprende isso, professor?
lendo, meu filho, lendo, estudando, pesquisando, tá? Não tem nada fácil na vida, não. Vá pesquisando que você vai aprendendo muito. Não deixe de fazer suas pesquisas, não deixe de fazer suas anotações, de estudar. Certamente você vai chegar em ótimos lugares dessa maneira. Bem, e aqui nós vamos começar a entrar sobre a regra da ortografia. Algumas regrinhas que vão ajudar vocês bastante na hora de escreverem as palavras. Nós vamos tratar, vocês sabem que o som da letra X é idêntico em alguns contextos ao CH, o som X. E aqui eu trago 4 referências, 4 regrinhas para que vocês saibam distinguir quando aplica X, quando aplica CH. Bem, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai aplicar a letra X com o som de X, o mesmo som de CH, depois de ditongo, tá? Depois de ditongo. Ditongo eu já falei, é o encontro na mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal, ou o encontro na mesma sílaba de uma semivogal e uma vogal, tá? Por exemplo, olha só a palavra cai, é uma pronúncia só, cai, percebe? É um sopro só, portanto, esta é uma sílaba, cai, dito junto, portanto, logo após eu não vou empregar o CH mais o X, por quê? Porque está após um ditongo. Olha a palavra deixa, dei, não é deixa, se fosse deixa, ficaria até um hiato, né? É deixa. Então, eu tenho aqui também o emprego do X. E por aí vai, pessoal, olha, abaixo, eixo, tá? Bem, aí você tem aqui, ó, a primeira letra da sílaba da palavra, quando a palavra inicia com em, também você vai aplicar o X e não o CH. Olha só, enxurrada. Começou com em, já começa a perceber, a palavra começou com em, vou aplicar X, enxurrada, enxotar, enxugar, enxada, enxaqueca, enxoval, percebe? Começou com em, eu não aplico CH, eu aplico X. Professor, e a palavra enchente, encher? Aí é uma outra situação. Por quê? Enchente, encher deriva de uma palavra que é escrita com CH, que é cheio, percebe? Aí então não é com X, porque elas derivam de uma que é primitiva e é escrita com CH. Também, por exemplo, enchapelar. Enchapelar não vou aplicar X, por quê? Porque vem de chapéu, que é com CH. Enchiqueirar também não vou aplicar X, por quê? Porque vem de chiqueiro, e chiqueiro é a palavra primitiva e é escrita com CH. Tudo bem? Então, esses são os casos de exceção para essa regra. Após a sílaba me. Após a sílaba me, aplique X e não CH. Olha, mexilhão, percebe? Ó, mexer, mexerico. Você não vai errar mais nunca, tá? Após me, aplica X e não CH. Mexerico, remexer, mexicano. Exceção, mecha. Mecha, sabe do cabelo, né? As meninas gostam de mexer na mecha do cabelo, fazer várias trancinhas. Então, mecha, apesar de iniciar com ME, é com CH. Por último, pessoal, nós temos esta quarta regra. Você vai aplicar o X e não o CH em palavras de origem indígena, de origem africana ou de palavras inglesas que foram aportuguesadas, tá? Então fique esperto para isso também. É o caso de chavante, né? Indígena, xingar, xará, shampoo, Xangai, né? Xerife, tá bom? Então são essas 4 regras de aplicação do X e não do CH. São regras importantes, vez por outra em concurso vai cair essas questões, então fique bem atento sobre elas, tá? Para finalizar, quero apresentar para vocês como sugestão de leitura Caixa de Pássaros. É uma leitura que eu estou fazendo agora. Eu li o Piano Vermelho dele, desse mesmo autor, né? Josh Malerman. Olha, eu não gostei muito do Piano Vermelho, para falar a verdade, mas essa obra, Caixa de Pássaros, é uma obra muito bacana, muito legal. Estou gostando muito, por isso estou aqui apresentando para vocês. Comprarem esse livro, dê uma voltinha numa livraria, comprem e façam a leitura que vocês tendem a ganhar e muito. Pessoal, um grande abraço, se Deus quiser, até a nossa próxima aula. Olá,
pessoal! Na aula de hoje, nós iniciaremos o estudo das equações do segundo grau. E aqui, pessoal, nós vamos para as equações do segundo grau. Nós vamos conhecer uma equação do segundo grau com uma incógnita, tá certo? Então, nós vamos observar essa figura aqui e, como nós vimos, ela está representada por três figuras. Nós temos esse retângulo amarelo, temos esse quadrado azul e esse outro retângulo verde. Então, as equações, né, na formação das equações, tem tudo a ver com a área das figuras, nesse caso aqui, né, de forma geométrica. Se nós observarmos esse retângulo amarelo, sabemos que a área dele é a base vezes a altura, né? Ou então a altura vezes a base. Por isso que tem, ó, 2 vezes a base, que é x, vai ficar 2x. Portanto, a área desse retângulo é 2x. A área desse quadrado é só pegar esse lado e multiplicar por esse. Então, x vezes x, x ao quadrado. A área desse retângulo verde é só multiplicar a base pela altura. Então, 4 vezes 5, 20. Dessa forma, nós temos aqui três figuras, né, que formam essa figura total. Se somarmos essas três áreas, nós encontraremos, né, uma expressão que vai representar uma equação do segundo grau. Então, a soma das áreas de suas partes, ela é dada por x ao quadrado, que é a área desse quadrado aqui, ó, desse pequenininho azul, mais 2x, 2x é esse retângulo amarelo, mais 20, 20 é esse retângulo verde, né, que é igual a 35. 35 porque diz lá que a área total é 35 metros quadrados. Então, se somarmos essas três áreas, vai ser igual a 35. Da forma que nós colocamos aqui, que nós armamos essa equação, ela ainda não está reduzida, né? Portanto, essa equação aqui, ela pode ser também representada assim. Olha só, x ao quadrado mais 2x. Agora nós vamos pegar esse 35 que está no segundo lado e trazê-lo para cá. A gente sabe que quando ele sai de um membro e passa para o outro, ele vem com o sinal trocado. Então, do lado de cá vai ficar 20 menos 35. Por isso que deu menos 15, tá certo? Então, a operação feita com o 20 e o menos 35, quando ele vier para o lado de cá, ficará aqui menos 15 como resultado. Então, para não ficar nada lá do outro lado, né, para não deixar sem números, a gente iguala a zero. Toda a equação do segundo grau, ela é igual a zero. Portanto, essa equação, ela é um exemplo de equação do segundo grau com uma incógnita. Dessa forma, podemos completar o assunto dizendo que toda a equação do segundo grau com uma incógnita pode ser reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Com a, né, esse a aqui, que será um número, no lugar dessa letra, terá um número, e esse número não pode ser zero. Por isso aqui diz que a tem que ser diferente de zero. Os números reais a, b e c são os coeficientes. Aqui, ó, a, b e c serão representados por números. Ao invés dessas letras, teremos aqui números. E esses números, eles são números reais, né? E também são chamados de coeficientes da equação do segundo grau. Sendo o a, ele é o coeficiente do quadrado da incógnita, tá certo? A incógnita é a letra x, portanto, o quadrado da letra x, né? X ao quadrado. Quem tiver na frente do x ao quadrado é o coeficiente a. B é o coeficiente da incógnita, ou seja, o coeficiente de x. Quis dizer que o número que tiver aqui na frente dessa letra x será o coeficiente b. C, ele é o termo independente da incógnita, ou seja, aqui terá um número que não depende do valor de x. Por isso dizemos que C, né, que o coeficiente C, ele é o termo independente da incógnita. Vamos ver isso na prática. E aqui nós temos um exemplo para vermos isso na prática. A equação é essa, ó, x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. E aqui os coeficientes a, b e c. Veja como é fácil. Portanto, quadrado, essa letra é elevado a 2. E o número que representa o coeficiente a é o 1. Sempre que não tiver número na frente dessa letra, valerá 1.
O coeficiente b é o que está na frente da incógnita x, tá certo? Portanto, o b vale 2, está aqui. O coeficiente c é o termo independente, ele não tem incógnita, portanto, será o menos 15. E para a gente treinar um pouco mais sobre os coeficientes das equações, veja aqui nesses exemplos. Olha só, nos exemplos a seguir, as equações do segundo grau estão escritas na forma reduzida. Vamos agora destacar os coeficientes A, B e C, tá certo? Então todas já estão reduzidas, depois nós veremos quando ela não está para que a gente aprenda a reduzi-las, tá certo? No momento vamos só aprender quem são os coeficientes A, B e C. Aqui na letra A, então o coeficiente A é o número que está na frente do x ao quadrado, portanto 5. O coeficiente B é o número que está na frente do x. Quando ele é negativo, temos que botar o sinal, menos 6. O valor do coeficiente C, né, que é o termo independente, é o mais 1, mas não precisa botar o sinal de mais, basta colocar o 1. Na letra B, o coeficiente A é o que está na frente do x ao quadrado, portanto, é o 4. O coeficiente B é o que está na frente da incógnita x, é o mais 9, a gente só coloca o 9. Se fosse menos 9, teria que colocar o menos. O coeficiente C é o termo independente, é aquele número que não tem o x, portanto, não existe aqui nessa equação. Então, quando não existe, a gente coloca 0. Vamos aqui para a letra C, o coeficiente A é o 2, porque está na frente do x ao quadrado, a gente coloca aqui o 2. Coeficiente B é aquele que tem a incógnita x, e nessa situação não tem, só tem a incógnita ao quadrado, está faltando aquela que fica só o x, como esse caso. Então, como não existe aqui, a gente vai colocar no B 0. O coeficiente C é o termo independente, é aquele número que não depende do x, ele é um número só, que não fica acompanhado de letras, portanto é o menos 10, aqui está, ó. Menos 10, esse é o coeficiente C. E aqui na letra D, nós temos aqui, coeficiente A é o que está na frente do x ao quadrado, né? Então é o menos 5. Aí a gente coloca aqui, ó, menos 5. Coeficiente B é aquele que tem incógnita x, né? Não tem, só tem o x ao quadrado, portanto vale 0. Coeficiente C é o termo independente, é aquele número que não acompanha nem o x ao quadrado e nem o x, né? Portanto não tem, é 0 também. E aqui, pessoal, nós vamos resolver a segunda atividade. Veja, coloque na forma reduzida as equações do segundo grau a seguir e determine os coeficientes A, B e C. Veja como é muito fácil fazer essa redução. Olha só, na letra A, então, letra A, reduzir é organizar isso aqui. Então, olha só, fica 2x ao quadrado, que já está no local certo. O menos 5x também já está no lugar certo. Agora, esse menos 2, ele está no segundo membro. Nós vamos colocá-lo para o primeiro membro, para deixar somente no segundo o 0, tá certo? Então, ele é menos 2 aqui, mas quando passa para o outro lado, ele vira mais 2, que é igual a 0. Pronto, aqui a equação ela já está na forma reduzida. Olha só, 2x ao quadrado, que é o valor de A, que é o coeficiente A, o menos 5x, aqui o menos 5 é o coeficiente B, e o termo independente, que é o C, que é o mais 2. Então aqui, ó, A, B e C. Assim a gente tem condições de responder agora com relação aos coeficientes. Vamos lá. O coeficiente A da letra A é o 2. Coeficiente B, está aqui, é o menos 5. Negativo a gente tem que colocar o sinal. Coeficiente C é o termo independente 2. Está feito aí a letra A. E vamos agora para a letra B. Então veja como é fácil também. Organizando, ó, x ao quadrado a gente repete. Mais 6x repete também, mais 6x. Esse mais 2x que está do lado de cá, nós vamos colocá-lo para o primeiro membro e ele vira menos 2x, ele troca o sinal. O mais 3, que também está no segundo membro, passa para o primeiro membro e fica menos 3. Né? E como sempre, temos que igualar a 0. Agora, se observarmos essa equação, a gente observa que esses dois termos são semelhantes e podemos reduzi-los. Portanto, fica assim, ó, x ao quadrado mais 6 menos 2 vai dar mais 4. Portanto, mais 4x. E o menos 3 a gente repete.
E aqui está a equação do segundo grau na forma reduzida. Então agora vamos dizer quem é o A, o B e o C. Então, ó, o A é o 1 que está aqui na frente do x ao quadrado, ó. Então, coeficiente A vale 1, ó. O coeficiente B é o que está na frente da incógnita x, portanto, ó, o B é mais 4. Vamos colocar aqui, ó, mais 4. E o C, que é o menos 3, é o termo independente. Vamos colocar bem aqui, ó, menos 3. E está feito aí a letra B. Vamos agora resolver a letra C. Observe, a letra C tem y ao quadrado, a gente repete. Esse 8y que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro com sinal trocado, vira menos 8y, que é igual a 0. Então ela ficou simples assim mesmo, ó. Essa é a equação na forma reduzida. Aqui o valor de A é 1, que é o que está na frente do y ao quadrado. Então a gente já pode dizer que o A vale 1, coeficiente A. Coeficiente B é o menos 8, a gente já pode colocar aqui também. O coeficiente C nessa equação não existe, né? Que seria aquele termo independente, que não tem letra, não tem y aqui, ó, tá certo? Portanto, o C ele vale 0. Vamos agora reduzir a letra D, né? Então, letra D. O menos 5x ao quadrado a gente repete. O mais 30x ele está no segundo membro, né? O segundo membro é porque assim, a equação ela tem dois membros. O primeiro é da igualdade para a esquerda, o segundo membro é da igualdade para a direita. Então, esses termos aqui eles estão no segundo membro e devem ir para o primeiro membro. Sempre que sair de um lado, né, de um membro e passarem para o outro, a gente tem que lembrar de trocar os sinais. Portanto, aqui é mais 30x, ele passa para lá menos 30x. Aqui é mais 40, ele passa para outro membro, menos 40. E aqui sim, já está finalizado, ela já está reduzida. Olha só, aqui é o A, o B e o C. Então, podemos colocar aqui os coeficientes. Ó. Coeficiente A é o menos 5, coeficiente B é o menos 30, coeficiente C é o menos 40. Agora nós vamos reduzir a equação da letra E. Observe que ela tem aqui algumas operações para serem feitas, né? Vamos ver isso com calma. Então, letra E. Aqui nós vamos ter que multiplicar, ó, esse 3x por x e vamos multiplicar também o 3x pelo menos 2 para eliminar os parênteses, certo? Então fica, ó, 3x vezes x vai ficar 3x ao quadrado. 3x vezes menos 2 vai ficar menos 6x, que é igual. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui no segundo membro. Ó. 2 vezes 2x vai ficar 4x. Menos. Ó, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Agora nós vamos organizar, né? Esses termos aqui deverão passar para o primeiro membro, sempre com com aquela observação de trocar os sinais sempre que ele passar de um membro para o outro. Então vou repetir o 3x ao quadrado. Repete também o menos 6x. Do lado de cá, né, desse membro, ele é mais 4x. Passando para o outro lado, ele fica menos 4x. Aqui ele é menos 2. Passando para o outro lado, ele vai ficar mais 2. Todas as equações do segundo grau devem ser igual a 0. E aqui nós podemos reduzir esses dois termos. Ó. Olha só, então fica, para finalizar, 3x ao quadrado. Menos 6x com menos 4x, sinais iguais, repete sinal e soma. Então fica menos 10x. O mais 2 a gente repete e aqui a equação foi reduzida. Podemos resolver aqui, podemos dizer agora com tranquilidade, né? Quem é o coeficiente A, B e C. O A é o 3 porque está na frente do x ao quadrado. Aqui ele. O B é o menos 10, que é o número que está na frente da incógnita x. E o C é o termo independente que não tem letra de jeito nenhum, é o 2. E para finalizar, nós vamos agora reduzir a equação da letra F. Olha só, aqui ó, nós vamos fazer esses produtos aqui ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. Aí nós vamos fazer agora x vezes menos 5, vai ficar menos 5x. Agora é a vez do 4 fazer a mesma coisa. Ó. 4 vezes x vai ficar 4x. Agora o 4 vai multiplicar pelo 5. Então, mais 4 vezes menos 5, ó, mais com menos é menos.
4 vezes 5, 20. Então já fizemos aí essa operação. O lado de cá nós só vamos repetir o 5x menos 16. Agora vamos pegar esses termos que estão no segundo membro e trazer para o primeiro. Vamos lá, então vamos repetir o x ao quadrado menos 5x mais 4x menos 20. O mais 5x vai passar para o lado de cá e vai ficar menos 5x. O menos 16 passa para o lado de cá e fica, trocando o sinal, mais 16, que é igual a 0. Então, vamos reduzir, ó, esses termos aqui. Nós vamos repetir o x ao quadrado. Veja que menos 5x vai fazer a operação com esses três termos. Ó. Menos 5 com mais 4 dá menos 1, né? Diminui e dá o sinal do maior, vai ficar menos 1x. Menos 1x com menos 5x fica menos 6x. Então, fazendo a operação com esses três termos, vai dar menos 6x. Você poderia fazer assim também, olha só. Menos 5x com menos 5x dá menos 10x. Menos 10x mais 4x, diminuindo, fica menos 6x. Pronto, então agora nós vamos fazer a operação com esses dois termos, que são aqueles que não têm a letra x, né? O mais 16 com menos 20. Sinais diferentes, né? Nessa operação, diminui e coloca o sinal do número maior. Portanto, vai ficar menos 4. Por quê? Porque 20 tirando 16 fica 4. Que é igual a 0. Então aqui está a equação. Vamos colocá-la aqui de forma mais ampliada para a gente poder responder aqui os coeficientes. Então, coeficiente A vale 1, que é o que está na frente do x ao quadrado. Coeficiente B, ele vale menos 6. A gente coloca aqui o menos 6. E o coeficiente C, que é o termo independente, vale menos 4. E agora, pessoal, nós vamos para a terceira questão. Veja, determine o valor de m na equação. Aí está aqui a equação, ó. M mais 3x ao quadrado menos 2m menos 1x mais 4 igual a 0. Então, ele quer que a gente calcule o valor de m nessa equação de modo que ela seja do segundo grau. Então, é muito fácil. Veja, para que essa equação seja do segundo grau, basta que esse coeficiente aqui, ó, né, esse número, esse valor, seja diferente de 0. Então, se eu colocar m mais 3 diferente de 0, né, se eu resolver isso aqui, eu encontro o valor de m para que essa equação seja do segundo grau. Veja como é simples. Então, aqui temos m mais 3 diferente de 0. Eu coloco aqui, ó, m diferente de... Ele é mais 3 desse lado, passando para cá, ele fica menos 3. Para que essa equação seja do segundo grau, o m não pode ser menos 3. Pode ser qualquer valor, com exceção do menos 3, tá certo? Porque se eu colocar menos 3 no lugar do m, fica menos 3 mais 3 é 0, e 0 anula o grau da equação. Aí ela não seria do segundo grau, seria apenas do primeiro grau, tá certo? Então, o valor de m, para que ela seja do segundo grau, tem que ser qualquer valor, com exceção do menos 3, tá certo? Não pode ser menos 3. E aqui nós vamos para uma outra situação que é muito parecida com a que a gente acabou de fazer. Veja, aqui na quarta, ó. Para que valor de n, a equação 5n mais 2x ao quadrado menos 4nx mais n igual a 0 é do segundo grau. Então, nós vamos resolver isso aqui. Então, fica 5n diferente de menos 2, n tem que ser diferente de menos 2 quintos. Pronto. Então, para que essa equação seja do segundo grau, pode ser qualquer valor, qualquer número, com exceção do menos 2 quintos, tá certo? Então, não pode ser menos 2 quintos, qualquer outro número pode, tá certo? Por que que não pode ser menos 2 quintos? Porque se o n for menos 2 quintos, quando nós resolvermos isso aqui, vai dar 0. E dando 0, anula a equação do segundo grau e ela fica sendo apenas do primeiro grau. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.
minha coleguinha, para convidar vocês para um dia muito especial. É o Dia da Criança. Estamos preparando um dia especial para vocês. Vai ter muitas brincadeiras e muita animação para alegrar a nossa criança.